Essa questão caiu no Detran 2019. Vamos lá. Um automóvel faz metade do percurso de uma viagem a uma velocidade média de 80 por hora e a outra metade a 120 km de velocidade média. A velocidade média desenvolvida pelo automóvel durante a totalidade do percurso da viagem é em quilômetros por hora de... E vem as opções. Então veja, a pessoa vai falar assim, nossa, isso aqui está muito fácil, né? Eu tenho aqui a viagem, onde a metade dela ele fez a 80 km por hora, a outra metade a 120, e ele pede a média desenvolvida durante toda a totalidade. Aí a pessoa vem e faz assim, né? Olha, 120, calcular a média, 120 mais 80, 200. 200 dividido por 2, 100. Aí vem aqui e crava o 100, achando que acertou, que estava bico, né? Tá errado isso, gente. Por quê? Porque a média das médias não é a mesma coisa, ou nem sempre é a mesma coisa, que a média do total dos conjuntos. Por exemplo, se eu tenho que um conjunto V1, tá? Cuja média, por exemplo, é 5, e um total de V2, cuja média é 7. Aqui eu vou saber que a média dos dois, 7 mais 5, 12, dividido por 2, 6. Não necessariamente, se eu somar todo o conjunto que resultou na média 5, mais todos os elementos que resultou na média 7 e dividir, vai dar o 6, ok? Então, a média das médias não é necessariamente, obrigatoriamente, a média dos conjuntos. Quer ver um exemplo? Olha, imagina que aqui que eu tenho o 1 mais o 9. Qual que é a média disso? 1 mais o 9 é 10, e dividido por 2, 5. Muito bem, tem uma média. Aí, imagina que eu tenha 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9. Se eu somar isso aqui e dividir por 5, a média desses valores aqui vai dar 7. Então, a média desses valores vai dar 7. Agora, se eu tirar aqui 5 mais 7, né, fazendo a média das médias, 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Muito bem. Agora, se eu somar 5 com 6, com 7, com 8, com 9, com 1 e com 9, que é essa parte aqui, e dividir por 3, 4, 5, 6, 7, vai dar 6,42. Tá? Que não é igual. É isso que eu queria demonstrar. Então, vamos lá. Então, o problema não é tão simples assim. Vamos voltar. Vamos apagar aqui. Então, veja. A primeira metade do percurso, o enunciado me diz que é 80 km por hora. A segunda metade, 120 km por hora. Ele não fala quanto que o carro percorreu.
quantos quilômetros tem esse percurso. Então, para fazer uma conta mais fácil, o que eu vou fazer? Eu vou achar aqui o mínimo múltiplo comum do 120 e do 80, para ter um número que eu possa dividir pelos dois. Então, olha, aqui dá 60, aqui dá 40, divido por 2, aqui dá 30, aqui dá 20, por 2 dá 15, dá 10, por 2 dá 5, agora eu divido por 3, dá 5, e por 5, aí acabou. Muito bem. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 16 vezes 15, fazendo o meu rascunho aqui, dá 30, dá 8, dá 16, 14, 240. Então, eu estou chutando, que cada metade dê 240 quilômetros. Então, tá bom. Isso aqui é um número que eu inventei, tá? Podia ser qualquer outro, que o valor daria no mesmo. Então, achado o mínimo, achei 240. Então, vou fazer o seguinte. 240 com 240 dá 480. Então, faz de conta que ele andou 480 quilômetros em todo o percurso. Tá? Onde eu tenho a metade 240 aqui e 240 aqui. O que eu fiz? Coloquei um valor total, dividi esse valor por 2 para poder fazer o cálculo. Então, olha, qual é a média dessa metade aqui? Em horas, né? 240 quilômetros. Ele fez a 80 quilômetros por hora. Então, o que a gente tem aqui de média? Corta, corta, 3 horas. Então, essa metade ele fez em 3 horas. Nesse caso, mais 240 que ele andou, dividido por 120, 24 por 12, 2. Aqui ele fez em 2 horas. Muito bem. Uma metade ele fez em 3 horas, a outra metade em 2 horas. Então, ele fez o percurso todo em 5 horas. Eu tenho o total de horas e o total que ele andou. 480 quilômetros em 5 horas. Faço essa divisão. 48 por 5, 9. 45 para chegar no 48, 3. 30 dividido por 5, 6. Então, a média dele foi 96 km por hora. Aqui, ó, resposta A de alfa, 96. O que eu precisava saber para fazer esse exercício? Que a média de um conjunto, e eu tenho a média de um segundo conjunto, a média das médias não é só somar esses dois. Tá? Não bate. Então, chutei um valor, quer dizer, na verdade eu achei o mínimo múltiplo, dobrei, né? E aí eu fiz por essa metade 3 horas, por essa outra metade 2 horas, 5 horas, dividi o total por 5, deu 96. Então, resposta A de alfa, a resposta da primeira questão. Espero que vocês tenham entendido.